Esse é o Contratos na Prática. Meu nome é Vitor Almeida, mestre em Direito, advogado empresarial. E hoje nós vamos falar aí sobre acordos de confidencialidade, os famosos NDAs, né, Non-Disclosure Agreements. Quais as funções, qual que é a importância disso, por que em muitos casos você deve fazer um, tá bom? Antes de a gente entrar no conteúdo, considere por favor aí se inscrever, ativar as notificações aí no sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente posta semanalmente, tá bom? Ajuda bastante o canal. Bom, vamos lá então. Qual a função e a importância desse tipo de documento? O NDA, pessoal, basicamente tem a função de proteger informações sensíveis e estratégicas das partes, proibindo, né, que ambas aí, ou uma delas, divulguem, revelem essas informações para terceiros fora daquela relação entre elas. E aí, o contexto em que esse documento é assinado é justamente um contexto pré-fechamento de negócio. Então, quando você está naquela fase de discutir ainda as bases de algum negócio, de alguma operação, uma compra e venda, uma parceria, qualquer que seja ali o tipo de contrato que você queira fechar. E aí você está naquela fase ainda de trocar informações, de avaliar ainda o cenário de ambas as partes, as suas. Então ali certamente vai haver essa troca de informações entre as partes e isso gera uma vulnerabilidade muito grande. É importante então ter um documento para que ambas fiquem amarradas de que, olha, o acesso que você tiver a documentos, informações, etc., aqui, que eu considerar estratégico e sensível, você não pode revelar para ninguém. E aí a gente cria por esse documento um dever de confidencialidade. E são exatamente essas informações aí estratégicas e sensíveis que devem estar previstas e delimitadas nesse acordo para você indicar quais delas você vai considerar as informações confidenciais a serem protegidas. Pode ser tudo? Pode. Você pode prever no acordo que tudo de informação e documento que for trocado entre as partes deve ser considerado informação confidencial e, portanto, é atribuído àquilo um dever de confidencialidade a ser respeitado. E aí, pessoal, esse dever, né, de confidencialidade e essas obrigações podem ser unilaterais. Então, você pode prever que somente uma das partes vai ter que responder a isso ou que ambas devem cumprir esse dever de confidencialidade. Por quê? Porque às vezes pode ter um cenário aí que somente uma das partes vai revelar informações, documentos, né? E somente uma das partes vai receber essas informações e esses documentos. Então, às vezes, aí não faz sentido nesses casos que ambas as partes se submetam ao dever de confidencialidade. E aí, um outro tipo de conteúdo aí, de informação que é importante constar nesses documentos, e muitas das vezes, é a proteção também para direitos de propriedade intelectual. Então, em muitos casos, quando for cabível, aí, é relevantíssimo aproveitar esse acordo de confidencialidade para prever e proteger também os direitos, né, de propriedade intelectual de ambas as partes, caso eles existam, ou direitos a futuras propriedades intelectuais que forem ser geradas eventualmente. Então, a gente recomenda sempre aí que nos NDAs, quando for cabível, coloque-se também uma proteção para a propriedade intelectual. E o último ponto, e muito importante, pessoal, é, em caso de descumprimento, prever uma multa para esse cenário, e não simplesmente deixar que a parte prejudicada aí tenha que apurar perdas e danos e ir atrás do judiciário para tentar reaver algum valor ou reduzir algum prejuízo. E aí, quando a gente fala de multa, nesse caso aqui a gente está falando de uma multa punitiva e não de uma multa compensatória. Porque a multa punitiva vai não só reduzir, talvez, ou até ser suficiente para cobrir ali o prejuízo, mas caso não seja suficiente, permitir que você busque ali ainda uma indenização no judiciário, algo que a multa compensatória não permite. Em caso de dúvidas entre elas, favor ver o vídeo aqui que eu já fiz anteriormente no canal sobre as diferenças das multas contratuais existentes. E o último ponto em relação à multa é que, nesses casos em que esse NDA
prever aí uma proteção também de propriedade intelectual, sempre avaliar a possibilidade de uma multa para o descumprimento, né, do dever de confidencialidade e uma outra multa distinta para o descumprimento desse direito de propriedade intelectual, porque é muito comum que o racional aí entre esses descumprimentos e os potenciais danos e prejuízos a serem causados sejam bem distintos entre eles. Então, sempre avaliar a possibilidade de prever duas multas distintas para cada caso. Por hoje é só, pessoal. Curtem, compartilhem, comentem aqui embaixo eventuais dúvidas que vocês tenham e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!